Aqui estamos, então. O nosso profeta acabou de conversar. Nós vamos aqui, deixa eu ver que horas são. Estamos bem na hora mesmo. Nós temos aqui o nosso pastor. Olha aí! A paz para todos os irmãos. Paz, queridos. Paz, glória a Deus. Também, graças a Deus. Muito bem, glória a Deus. O que a gente vai ouvir hoje? O senhor ressuscitou alguém dos mortos? Como é que é? É o remanescente, o senhor vai responder? Mas o senhor Amém, vamos caminhar para isso, né? Vamos caminhar para isso. Para isso, vai chegar esse dia, né? Sim, o que a pastora Nilva falou, né? Hoje na ceia, né? Vamos ser ousados, né? Para andar nessa caminhada nossa e um combustível novo para chegar no Senhor, né? As novas maravilhas. Aqui, tem que limpar aqui primeiro. Amém. Meu pastor, então, vou fazer uma oração do Senhor, agradecemos, Pai, pela presença, então, a presença do nosso pastor Lucas aqui, abençoa ele, que sejam as palavras tuas saindo do teu coração e passando pela boca do teu Espírito que fale, Senhor, e nos ensina e nos instrua, e que a tua mão esteja sobre ele, em nome de Jesus, Pai, amém, amém e amém. Fique na paz, querido. A paz. Glória ao Senhor Jesus, paz para todos, paz do Senhor Jesus para todos. Vamos ler hoje uma passagem aqui no livro de Hebreus, capítulo 5. Vamos ler aqui do 5, do 1 até o 14, que é o capítulo 5, tá bom? Quem tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar, pode abrir a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 5, verso 1 a 14. Vamos meditar um pouco. Então, vamos lá. Glória a Deus. Quem encontrou a passagem, coloca aí, glória a Deus, no chat aí ao vivo, né? Tá bom? Glória ao Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 5 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa comparecer citernamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém, irmãos? Então, aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma retrospectiva aqui da criação. Amém? Vamos imaginar ou viajar no espírito, na nossa mente, como foi tudo antes da criação, para nós entendermos bem essa passagem, tá? Porque é um alimento sólido, isso que nós vamos ter hoje aqui, tá bom? Então, vamos meditar sobre essa parte que se diz o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vejam só, irmãos, quando antes de Deus criar todas as coisas, havia só o Senhor, só Deus, o Pai e o Filho, né? Porque o Filho é a expressão do Pai. Então, ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito, né? Nada do que existe foi feito sem ele. Tudo por ele e para ele.
Então Deus, na eternidade, criou uma forma de se manifestar, né, para, vamos dizer assim, se ver, né, como um espelho. Então veja o que acontece. Quando Deus cria os anjos, e todos estão lá no céu, era tudo perfeito, não havia pecado, não havia erro, não havia nada. Agora imagine que alguém faça a seguinte pergunta lá no céu: existe alguma coisa fora de Deus? E se existe, o que é? E se alguém se afastar de Deus, poderá voltar? Lembre-se, essas 3 perguntas. Existe alguma coisa fora de Deus? E se existe, o que é? E se afastar, poderá voltar? Então, irmãos, Deus sabia que Satanás ia cair. Deus sabia que nós íamos cair, porque Deus conhece todas as coisas, certo? Mas ele prepara a saída daquilo que nós decidimos fazer por nossa liberdade. Porque quando Deus criou os anjos, Deus também os criou livre para decidir. Porém, Satanás quis ser igual a Deus, porque ele foi criado perfeito, né? Singlete da perfeição, aferidor de medidas, tudo que era perfeito tinha que passar no padrão, que era Satanás, lá, quando ele não era Satanás ainda, certo? Então, ele se orgulhou disso. Quando ele se orgulhou disso, ele tomou para si o seu próprio eu. Quando você toma o seu próprio eu, você não olha mais para Deus. Você está olhando para si. E Deus fez todas as coisas para refletir a glória dele, e não a nós mesmos. Então, veja só, quando os anjos e Satanás quiseram ser apenas eles mesmos, então você imagina uma taça aberta, o nosso coração é uma taça aberta, pronto para receber. Quando você quer ser só você mesmo, o seu eu se fecha, você não recebe nada. Você só fica com aquela porção que você já tinha. Então, esse abuso, ou essa usurpação, não foi aceita por Deus. Por quê? Porque só há um Deus, um único Deus. Não poderia haver 2 deuses, 3 deuses, ou quantos quisessem ser igual a Deus. Não poderia. Por quê? Porque ia começar a separação e a desunião. E Deus não ama a separação e não ama a desunião. Porém, Satanás insistiu, e os seus anjos, e eles foram lançados na terra. E agora começou a nossa história nesse tempo aí. Quando Deus criou o homem, Satanás já sabia de alguns planos de Deus. E ele tinha inveja de que Deus estivesse criando um homem para ter mais intimidade com ele. E o que ele fez? Começou a trabalhar dentro da história da humanidade, como nós vemos até hoje. Um trabalho de destruição de tudo que Deus manifesta na terra. Então, com esse ódio, porque ele falou assim, se não tem para mim, não tem para ninguém, então eu vou destruir tudo que Deus fizer. Então, quando Satanás se tornou esse anjo caído, Deus ainda teve misericórdia dele por um tempo, até que chegou o dia da cruz de Cristo, onde foi encerrado as oportunidades, porque Jesus falou assim, eis que o príncipe desse mundo já está julgado. Então, ali, quando Satanás organizou aquela situação para matar Jesus, Deus já sabia que ele ia fazer isso, mas Deus usou a morte de Jesus para a redenção da sua criação que havia caído. Certo? Então, tinha caído os anjos e depois os homens. Então, veja só, o que aconteceu ali? Né? A criação de Deus foi refeita a partir da cruz de Cristo. Quando Jesus morre e ressuscita, é como você dá um reset no seu computador. Reiniciou a criação. Certo? A criação reiniciou. Antes de Jesus nascer, havia o sacerdócio de animais, né, de sacrifício de animais feito por homens, que também tinham pecados e precisavam oferecer sacrifício pelos outros e também por si mesmo. Mas esses sacrifícios duravam 1 ano, e eles precisavam ser renovados a todo ano. Então, todo ano tinha as festas de Deus, que são 7, né, 7 festas, e todo ano tinha o dia do perdão. Aí aqui diz o seguinte,
que Jesus, né, que ninguém poderia ser sacerdote porque quisesse ser, né, mas foi escolhido na linhagem de Arão. O que aconteceu? Quando Jesus, né, veio à Terra, Deus preparou um corpo para ele, um corpo de carne em semelhança humana, mas sem pecado. Jesus tinha as células do corpo, as veias, os ossos, mas não tinha a natureza do pecado que já estava em nós, o vírus, que eu sempre falo, né? O nosso hardware, o software, a nossa alma, e o vírus, que era o pecado. O que aconteceu? Deus, o Pai, declarou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje te gerei significa hoje o dia da eternidade, quando Deus propôs no seu coração oferecer seu filho, ou dar o seu filho por amor da sua criação para resgate. E ele fez Jesus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer Melquisedeque? Melquisedeque é Melqui é rei e Sadec é sacerdote. Então, o rei e o sacerdote, até então, na história da igreja, na história de Israel, na história da humanidade, eram coisas separadas. Mas em Jesus, o rei e o sacerdote é a mesma pessoa. E quem foi rei e sacerdote dessa forma? Foi Melquisedeque, aquele que não nasceu e não morreu, porque era semelhante ao Filho de Deus. Então, Melquisedeque veio, se materializou, se encarnou, cumpriu seu sacerdócio e voltou. Assim, Jesus se tornou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus teve os dias da sua carne. E nos dias da sua carne, ele precisou clamar, ele precisou chorar, ele precisou fazer orações e súplicas. Por quê? Porque ele ia passar pela morte. Mas ele era santo, não ia ser retido pela morte, porque tinha sido obediente ao Pai. Então diz aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então Jesus, à medida que ele foi padecendo, ele foi aceitando o seu padecimento, para que se completasse toda a vontade de Deus. E ele foi consumado, ele foi moído, esmagado. Hoje nós tivemos a Santa Ceia, o pão partido, mastigado, o sangue bebido, o sangue derramado. E ele fez isso por amor de nós. Quando ele fez isso, agora preste bem atenção. Quando ele fez isso, o que ele estava fazendo? Se a serpente tinha colocado o vírus do pecado no homem, o homem teria que derramar seu sangue e ser moído para destruir aquela semente do pecado. Mas o homem não podia passar por isso, porque ele não sobreviveria à morte. Mas Jesus sobreviveu à morte, porque ele não pecou e obedeceu a tudo. Mas ele teve que orar para o Senhor o ressuscitar. Porque como homem na natureza humana, ele sentiu as mesmas fraquezas que nós sentimos, dúvida, ansiedade, coisas assim, por causa da natureza terrena. Então, o Senhor o livrou da morte, porque ele mostrou a obediência, a fidelidade, né, e a santidade. E foi declarado, né, pelo Espírito de Deus, justiça eterna, para nós e para toda a criação. E foi colocado acima de todo o império, de toda a potestade, de tudo que existe, desde a formiguinha, né, desde a pulga, desde a bactéria, até o trono de Deus, o Senhor está reinando sobre todas as coisas. Amém? Então, ele foi chamado por Deus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, que não morre, certo? Então, as pessoas não conseguem entender esse mistério. Por que elas não conseguem? Porque elas não estão acostumadas aos alimentos sólidos, né? Como o pastor Jones falou hoje, né? Nós estamos sempre voltando dos mesmos tópicos da igreja, arrependimento, né? As dificuldades que a gente tem na carne, as nossas provações, as nossas queixas. Então, sempre na igreja tem que ter aquele consolo sobre as nossas ansiedades e dificuldades. Não que não deva ter. Mas, às vezes, nós damos tanta ênfase ao que nós sofremos que esquecemos de olhar para o Senhor. E aí é onde entra o mistério, onde nós vamos
poder fazer grandes milagres. O pastor João perguntou, você já ressuscitou morto hoje? Não, mas estamos caminhando para isso. Para fazer grandes maravilhas em nome do Senhor. Por que nós vamos conseguir fazer grandes maravilhas? Porque nós vamos aceitar que a morte de Jesus esteja em nós, nós sermos moídos na carne e derramado sangue. Alguns vão derramar o sangue, alguns vão passar pelo batismo de sangue, por testemunho e amor ao Senhor, assim como Jesus. Então, hoje eu estava aqui orando, né? Nós sentimos medo de passar por isso. Eu estava orando, mas o Senhor me deu, Senhor, que eu passe pelo batismo de sangue, que eu seja moído. E quando isso acontecer, irmãos, o que sobra? Sobra o homem espiritual, porque nós estamos destruindo a obra que Satanás fez na nossa carne. Quando nós aceitamos as tribulações e as angústias, nós estamos destruindo a obra que Satanás fez na nossa carne. E nós estamos ressuscitando ao mesmo tempo com Deus, porque nós começamos a viver no Espírito, o velho homem vai morrendo, a vida de Deus vai se manifestando. Na fraqueza da carne, o Espírito de Deus toma força, e o nosso corpo nós vamos sendo transformados de glória em glória até a transformação final, quando esse corpo vai ser transformado como o corpo dos anjos. Amém? Então, irmãos, esse é um alimento sólido. Isso é o que o Senhor está falando para a igreja se preparar para esses últimos tempos. Não temer a morte, não temer ser esmagado, não temer derramar seu sangue por amor a Jesus. Por quê? Porque grande será a glória que há de se manifestar em nós. Você já pensou, irmãos, você, naqueles 3 dias de escuridão, e quando todos estiverem de joelho orando nas suas casas, e de repente o Senhor transformar você num corpo totalmente luminoso e você poder testemunhar isso para toda a sua família, mostrando que a vida eterna é real e que Deus é real? Porque muitos estão com a mente fechada, não conseguem fazer isso pela fé agora, alcançar esse conhecimento e essa antecipação de fé que nós estamos alcançando. Vão ter que provar, vão ter que fazer que nem Tomé, colocar o dedo no lado de Jesus, então vão ter que nos apalpar e ver que nós estamos sendo transformados. Mas por que o Senhor vai fazer isso? Como o pastor Jones falou, para que ninguém tenha desculpa de dizer que não soube, não ouviu, não conheceu, não entendeu. Certo? Então o Senhor vai colocar o espelho da eternidade diante de todos os corações da terra. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, né? Eu cearei com ele. Então, nesses 3 dias, nesse dia do perdão, onde nós seremos transformados, o Senhor dará o seu testemunho em toda a terra. Amém? Então, é para isso que nós estamos preparados. Nós vamos entrar em grandes momentos difíceis agora. Por quê? Está surgindo perseguição contra o povo de Deus e depois contra os cristãos. Mas não temamos a morte. Antes temamos aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, porque esses apenas podem matar a alma se Deus assim o permitir. Se Deus o permitir, porque se não for chegada a sua hora, até uma metralhadora não vai destruir você. Certo? Se não é chegada a hora, não é chegada a sua hora. Então confie que nós estamos numa guerra celestial, numa batalha por um reino eterno, onde você fará parte do corpo de Jesus. Ora, preste atenção no mistério agora. Se Deus fez um espelho dele em Jesus, e você é o seu corpo, então você também é o espelho de Deus, o Pai. Se Jesus é a cabeça do Pai, e você é o corpo, então você também será espelho de Deus. Mas para participar dessa glória maravilhosa, você precisa permanecer nele como noiva prudente, como noiva sábia, como noiva que o ama, como noiva que se rendeu a ele e que se entregou incondicionalmente. Por tudo que nós tivemos que passar de hoje em diante, incondicionalmente, aceitando tudo que o Senhor permitir e orando pelos livramentos que também vai dar, porque Jesus orou pelos livramentos.
Pense que ele não orou, não, ele orou pelos livramentos. Deus vai nos dar uma caminhada, mas também vai dar os livramentos, mostrar o poder dele, derrotar o inimigo, glorificar o seu nome, santificar o seu nome e santificar você nele. Então, irmãos, vamos voltar então para nós concluirmos as 3 perguntas, né? O que acontece se alguém se separar de Deus, né? E pode alguém se separar de Deus? O que existe, né? E podemos retornar? O que é a separação de Deus? O pecado, né? A escolha, alguém pode se separar de Deus? Pode escolher se separar de Deus, mas o que tem lá fora do lado de Deus? Do lado fora de Deus? O pecado. Deus pode trazê-lo de volta? Pode, porque Deus enviou Jesus, e Jesus é o caminho de volta. Agora, se você não compreender que você vai fazer parte de uma célula do corpo de Jesus, que é o corpo de Deus, se você prefere ser uma célula do corpo de Satanás, é porque você está deixando o seu ego, a sua carne, se voltar contra Deus. Você está escolhendo o seu ego para você mesmo, se fechando, como eu falei. Mas se você abrir todo o seu coração, você será uma célula, um membro, um dedinho, um pezinho, uma mão do corpo de Deus. É isso que o Senhor está nos convidando, para uma glória eterna, para não fazer parte do corpo maligno, mas do corpo do eterno Todo-Poderoso. E esse corpo maligno vai ser lançado no lago de fogo. Por quê? Deus é mau? Não. Porque fora de Deus nada subsiste. Então, qual é a pergunta? Alguém pode separar-se de Deus? Pode, mas o que acontece? Se autodestrói, se consome no fogo, se torna em tormento. Entende? Você pode voltar enquanto Jesus está com a porta aberta. Você pode voltar a qualquer momento, se arrependa, volte. Mas depois que encerrar esse tempo, não poderá mais voltar. E aí já estará definida a sua situação. Então o Senhor quer chamar todos à reconciliação, todos, para não fazer parte do maligno, porque o mal será destruído. Tudo que é mal, né, que é contrário a Deus, será destruído, porque Deus vai ocupar a sua criação, ele não vai deixar espaço, né? E o conhecimento do Senhor cobrirá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E quando vier a Jerusalém celestial, certo? O governo santo de Deus sobre a terra e sobre os céus estará totalmente estabelecido. Novos céus e nova terra depois do trono branco. Então não fique esperando para ter a última chance lá no trono branco. Aproveite a sua chance aqui e agora, tá? Não seja obstinado, que precisa ter muitas correções para retornar, porque tem gente que fala, mas ainda vou passar por um juízo, ainda posso ter uma chance. Não se arrisque, não se arrisque, o convite é feito para hoje, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas voltai-vos para o Senhor, porque grande é a sua misericórdia e grandes são as suas promessas, de nos termos chamados filhos de Deus e sermos participantes da sua natureza, certo? Temos a essência de Deus em nós, que é o Espírito Santo, que foi falado na Santa Ceia, nos tornarmos como Deus, andando como Jesus. Foi falado na Santa Ceia. Não precisa você estar com uma lista de mandamento aqui, toda vez que for fazer uma boa obra, falar assim, fazer uma boa obra, amar o irmão, amar a Deus. Não precisa dessa frieza de uma lista. É o teu coração aquecido que vai brotar assim, naturalmente, que vai viver naturalmente na presença de Deus. E no momento que vier o arrebatamento, a redenção, a transformação, você vai fazer o que Deus ordenar a você, que a noiva, né, vai ser separada para esse trabalho, e depois você vai subir, certo? O inimigo vai correr de você.
O Senhor Jesus já falou nos sonhos da Enia que até Satanás vai ter medo de você, os anjos caídos, todo mundo vai ter medo de você, porque você vai estar como Deus na terra. Os céus virá para a terra. Amém, irmãos? Então, essa é a mensagem, né, desse alimento sólido, dessa promessa maravilhosa que nós estamos esperando nesse derramar do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém. O seu tempo é perfeito, querido. É professor, né? É perfeito. Inacreditável. É só pisar nas pegadas do Espírito. O senhor fala isso, eu faço aquilo, ele vai dando a direção. Que maravilha. Pastor, o senhor quer fazer uma oração aqui para os irmãos ao redor do mundo? Amém, amém. Façamos então. Ó Senhor Jesus, amado Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por tudo que já fizemos na Tua presença, pela Santa Ceia, por tudo que o Senhor já derramou em nosso coração e por essa palavra, por tudo que foi testemunhado aqui, através, Senhor Deus, do pastor João, do pastor Jones, do profeta João Batista e agora dessa palavra que o Senhor trouxe. Que abundantemente ela caia nos corações, Senhor, limpe, transforme e renove. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós te agradecemos por essa graça maravilhosa de sermos participantes da tua natureza, participantes da tua vida eterna, que assim possamos ser obedientes e fiéis e cumprir o teu propósito, Senhor, que o Senhor nos chamou, Senhor, para a eternidade, para uma vida santa, pura e imaculada na tua presença. Que nós, Senhor, possamos tirar o nosso eu da frente para ver a tua face, Senhor. Abençoa toda a terra, né? Senhor, todo o teu povo, todo aquele que há de crer e se arrepender, Senhor. Todo o teu povo, Senhor, e toda a tua igreja e toda a tua noiva, Senhor. Assim como também o teu povo Israel, que retorne para ti, que deixe, Senhor, as alianças, Senhor, com a morte e com o inferno, e que se rompam as cadeias das trevas, Senhor, para que as vidas sejam salvas e libertas e se tornem a ti, e todos declarem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, amém, amém. Eu pedi uma oração sobre o Senhor. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter trazido o pastor aqui, né, o Sr. Lucas, falando as tuas palavras, nos ensinando as coisas íntimas do seu coração, que é revelado somente para aqueles que te amam. Muito obrigado, Senhor, pelas suas mensagens, suas palavras. Pedimos que o Senhor, então, continuasse a carregar o pastor Lucas em todos os caminhos que ele andar, e que, assim, os desejos, corações dele, de todos os irmãos, sejam preenchidos pelo Senhor. O Senhor tem falado, eu vou fazer as coisas que o seu coração deseja. Assim, Pai, muito obrigado por isso. Então, pedimos a bênção e a proteção sobre o pastor Lucas aqui. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.